Então, gente, bom dia, né? Hoje a gente vai terminar o texto do Saviani, né? E eu vou aproveitar para tirar dúvidas, esclarecer. Vocês conseguiram dar uma lidinha no capítulo que eu pedi para vocês? Alguém conseguiu correr o olho? Sim, sim. Não consegui ler também. O que vocês acharam da leitura do texto? Ele faz o linha do tempo, né, Thaís? Foi tranquila a leitura? Foi boa. Foi tranquilo, achei que isso é um pouco difícil, mas não foi não. Foi bem tranquilo de ler. Que bom, tá? Então vocês vão poder debater bastante comigo hoje. Vamos lá. A gente já falou, né, na última aula da questão do... Começamos a falar na última aula sobre construção de um sistema nacional de ensino, o que se fala, o que é considerado como sistema de ensino, e as críticas que o Saviani tece, o que realmente seria, como ele fala, como que o sistema surge, o que seria um sistema e os argumentos que ele apresenta para tal. Depois ele fala da importância da construção dos sistemas de ensino junto às sociedades modernas e sobretudo, no contexto de unificação de estados, de eliminar o analfabetismo, a gente traz o caso da etapa. Então, eu acho que parei aqui, não foi? O Brasil, a partir da proclamação da proclamação da República, antes a gente tinha o Brasil organizado em províncias durante o Império, e quanto à instituída República, são instituídos os estados, e os estados são unidades federativas. Então, a soma de cada estado, que é uma unidade federativa, gera a federação. E interessante da gente se organizar no modelo de estado federativo é o quê? Que os estados, eles têm autonomia, uma certa liberdade para preservar a sua identidade, que a gente sabe que o Brasil é gigante, os estados são diferentes entre si, mas mesmo nessa diversidade, encontrar uma homogeneidade e conseguir fazer com que esse sistema se desenvolva. Então, o Saviano ele começa a se dedicar ao Brasil, e é o capítulo que ele fala do que ele elenca como os obstáculos para a construção de um sistema nacional de educação no Brasil. O primeiro obstáculo que ele traz são os obstáculos econômicos. Ele fala, não sei se vocês já conseguiram perceber ao longo do curso, que no Brasil a gente sempre teve um histórico muito grande de resistência a a implementação de meios de manutenção da escola pública. Que não adianta nada eu bater no peito e falar que estou criando escola pública para todo mundo. É muito fácil você fazer no papel, mas para que esse sistema funcione, eu preciso de meios que mantenham esse sistema. Sem meios, sobretudo meios financeiros, recursos financeiros, é muito difícil você conseguir manter qualquer coisa. Então, ele vai fazendo, como a Helena falou, uma linha do tempo, de como que a gente vê a implementação de recursos da educação no Brasil. Aí ele fala que a gente sabe que a primeira forma de educação que teve no Brasil foram os jesuítas, que os jesuítas, quando eles chegaram aqui, eles começaram uma obra educativa, que a gente já viu em capítulos anteriores, mas que eles não recebiam do rei um dinheiro para a manutenção disso no primeiro momento. O que o rei enviava era dinheiro para pagar para a manutenção e para as vestimentas dos padres, e os padres começaram a usar esse dinheiro para ir construindo os colégios, que é uma redescolarização muito grande que a gente sabe. Em 1564, eles instituíram a redízima, que era a destinação de 10% dos impostos para a educação, 10% das educações para a escolarização, mas não tinha controle sobre o pagamento desse imposto, que ele não corre. Quando o Pombal expulsa os jesuítas e põe a reforma pombalina, ele cria um subsídio literário, que era um imposto, era sobre carne, vinho, tem mais uma coisa que eu não lembro o que é. Ele cria um subsídio literário em 1722, mas
Não vinga o subsídio literário, não vinga. Em 1827 são criadas o Dom Pedro faz aquela lei, né? Tanto que em 15/10 a gente comemora o Dia do Professor, que é por conta dessa data, que em todas as cidades, vilas e não sei o que, que houver demanda, vai se criar uma escola de primeiras letras. Lindo do papel, mas é uma lei morta, nunca saiu do papel, porque ele cria um mecanismo legal para fazer, mas não cria mecanismo para manutenção. Aí a gente vê, como vocês veem, que é uma cascata de obstáculos econômicos desde que o mundo é mundo. A Constituição de 84, 1834, como a gente viu em aulas anteriores, coloca sobre a jurisdição das províncias tocar a escolarização que a maioria da população precisava naquele momento, não tinha recurso financeiro para isso. Aí a gente vê, acho interessante esse comparativo que o Saviano traz, e de 1840 a 1888, 1,80% do orçamento do Império foi para a educação primária, 0,47% para secundária, e para o orçamento militar, 20,86%. Tá certo que a gente teve Guerra do Paraguai, algumas coisas aí, mas o Brasil era um país, gente. Você saber ler e escrever nesse período era um luxo. Era um supra-sumo você saber ler e escrever. Enquanto você vê que hoje a gente briga por recursos na educação, e a gente vê que hoje, não estou lembrando os percentuais de cabeça não, gente, acho que é 20% ou 25%, 20%. É mais do que 20% dos recursos, e é recurso da União, dos estados e municípios que são colocados para que se possa manter a educação. A gente vê que 1,80% do orçamento do Império para a educação é muito, 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 muito pouco. E você vê como que as prioridades vão sendo postas, né? Se você juntar o ensino primário e secundário, 2, pouco por cento ao militar bombando aqui com 20,8%. Bom dia, Eliana. A gente vê, gente, que o tempo passa, mas as coisas repetem, né? Acho tão como a gente acha que a gente nunca viveu essa situação e a gente dá uma olhadinha e a gente vê que a história se repete. Enfim, voltemos ao Saviano. Aí ele fala que na Primeira República a gente vê começar a implantar modelos de educação, mas no primeiro momento fica a cargo de cada estado tocar a iniciativa do jeito que ele acha que é melhor. Para vocês terem uma ideia, em 1920, mais de 65% da população brasileira era analfabeta. O analfabetismo ele sempre foi um obstáculo muito grande e uma meta de educação do Brasil de erradicar o analfabetismo, combater o analfabetismo. Aí a gente vê aqui que a partir de 1930, quando o Getúlio Vargas ele assume o poder, vocês lembram que ele tem aquela ideia lá da Petrobras, o petróleo é nosso, nacional desenvolvimentismo. Então, quando ele quer desenvolver o Brasil, Vargas é um cara que ele tem um olhar que se preocupa, de certa forma, em querer incrementar as escolas, ele institui um percentual para a educação. Aí vocês conseguem ver, ó, 2,1 em 32, 2,5 em 36, a União 2,1 e 2,5, os estados 15 e 13,4, os municípios 8 e 8,3. Mesmo que a gente vê que a Constituição de 34, ela determina que a União nunca pode aplicar menos de 10% e os municípios nunca menos de 20% do recolhimento de impostos na educação. Mas que a gente vê, ó, que a União é 10%, que é a maior recolhedora de impostos, 2,1. Os estados, 20, 15 e 13. Então, a gente tem um dispositivo legal que determina o mínimo que deve ser aplicado, só que não cola. Quando implementa o Estado Novo, tira essa obrigatoriedade de ter um percentual mínimo para ser aplicado em educação. E em 46, quando o Vargas cai, eles retomam esse percentual, que era 20% mínimo, 20% para estados e municípios, 10% para a União. O que acontecia? Não ia. União 5,7%, estados 13%, municípios 11%. Com a ditadura militar, essa questão de ter um percentual mínimo obrigatório para investir em educação, ele cai, e há uma média de
Se antes era uma média de 9,6 que a União aplicava, cai para 4. Tanto que você vê durante o período da ditadura militar, que é o boom das escolas particulares, a gente vê que o governo chega a ter, que é o tema das nossas próximas aulas, a LDB de 61 e 71, ela não fala em oferta obrigatória de escolarização para todos. Ela fala de escola obrigatória para todos. Obrigação. Peraí, retoma, que acho que eu falei com a mesma palavra aqui. Ela não fala de escolarização gratuita para todos. Ela coloca como obrigatória e só põe como gratuita para aqueles que são considerados pessoas pobres e não tem como. Então, se vocês por acaso tiverem oportunidade de conversar com alguém que estudou durante esse período de ditadura militar, vocês vão ver que era muito comum a pessoa estudar com bolsa de estudo. Tinham bolsas de estudo que o governo pagava, não investia na escola pública, mas pagava com o aluno. E estudar numa escola particular, tinham casos que empresas maiores davam uma porcentagem de bolsas para os filhos dos trabalhadores irem para a escola particular. Outros que... Gente, deu branco aqui que eu ia falar agora. Deu branco. Há outras pessoas que estudavam, igual tem FIES hoje, você estuda depois paga, tinha alguns casos assim também. Em 88, cai a ditadura, a gente tem a nova Constituição, e ela, a gente acha que vai ter uma mudança. A gente tem que a União tem que destinar 18%, estados e municípios 25% dos impostos. Só que o brasileiro, gente, ele é fantástico, ele sempre arruma um jeito de bular. Como a Constituição coloca isso, só entra no bolo o que tem nome de imposto. Existem algumas coisas que são impostos, mas são nomeados de forma que não sejam impostos. Por exemplo, há muitos anos atrás, toda vez que você sacava dinheiro, depositava um cheque, sacava dinheiro, você pagava um imposto que chamava CPMF, que era Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Até pouco tempo eles estavam no discurso, vai voltar CPMF, não vai. Imagina o quanto que não se arrecadava nas transações financeiras. Agora, vocês acham que a CPMF entrava no bolo do que para educação? Lógico que não, porque CPMF, todo mundo sabe que é um imposto, paga como se fosse imposto, mas na hora que você vê o nome, está como contribuição. Contribuição não se encaixa no que é tomado como imposto. Então, não entra no bolo dos percentuais que tem que distribuir para cada área. Algum comentário, alguma pergunta? Vocês entenderam os obstáculos econômicos do Saviani? Isso tem como explicar essa última parte? Eu fiquei meio confuso nessa parte do imposto que não é imposto. Eu também. É porque é o nome, gente. Por exemplo, imposto de renda. Imposto, não é? CPMF. Todo mundo sabe que a CPMF, ela é um imposto que você pagava por movimentação financeira. Só que na hora deles nomearem, eles não nomearam sobre imposto sobre movimentação financeira. Porque se você nomeia como imposto, cai nos percentuais obrigatórios que o Estado tem que alocar. Cai no bolo que tem que ser dividido. Por isso, em vez de chamar imposto sobre movimentação financeira, eles colocaram o nome de contribuição. Então, eles têm como argumentar, é contribuição, não é imposto. Então, contribuição, com esse jeitinho brasileiro de não chamar de imposto, chamar de contribuição, ele não entra no bolo do que vai ser dividido pelas aplicações que a Constituição prevê. Jeitinho, só trocou o nome para não chamar de imposto, então não tem o nome de imposto, não entra na divisão. Mas é um imposto na prática. Deu para pegar agora? Então, no caso, só muda o nome, né? De imposto passa para contribuição. Uhum. Aí tem nome de contribuição, não tem nome de imposto. Então, fecha esses olhos, é contribuição. Todo mundo sabe que funciona como imposto, mas você vê, não, tá com nome de contribuição. Bota essa padeirinha de burro, não entra no bolo, entendeu? É forma deles tirarem... Tem vários impostos. Ainda hoje, eles usam esse mecanismo, que tem muita coisa que arrecada muito dinheiro. Então, eles conseguem tirar dessa vinculação obrigatória, que tem um percentual mínimo obrigatório para investir em educação, investir em saúde, mas são impostos que tem que ir para isso. Contribuição, não é um imposto, então não entra na divisão do bolo. Deu para entender, gente? Agora eu entendi. Só muda o nome.
Agora deu sim, Thaís. Um jeitinho, gente. Um jeitinho. Então, o que a gente observa quando a gente vê essa linha do tempo que o Saviani trata? Que tem um momento que tem o percentual mínimo, outro momento não tem o percentual mínimo, no momento tira, no outro momento não tira, em outro momento tem o percentual mínimo, mas não se aplica esse percentual mínimo. Como que você, sem ter essa responsabilidade financeira, sem ter valores fixos e aquilo realmente investir, você consegue investir para manter um sistema nacional de educação? Então, por isso que ele classifica como um obstáculo. Alguém sabe me falar o que Saviani chama de obstáculo político? Ninguém conseguiu entender o que ele chama de obstáculo político? Ô, Thaís, não sei se está muito dizendo, mas seria como se fosse as leis educacionais, tipo um vai e vem? Isso mesmo, Felipe. As leis educacionais, como vai e vem. Exatamente. Que o Darcy. Espera aí que eu vou ver quem que é. Tem um dos grandes sociólogos que fala que educação não é um. Gente, está faltando a frase aqui. Espera aí que eu vou achar. Eu não sei se é acho que é do Florestan. Confundindo com o Darcy. A crise da educação. É isso aqui mesmo. O Darcy Ribeiro, ele tem uma frase que é muito feliz. Ele fala assim, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. Então, quando você pega esses entraves políticos, a gente não vê no Brasil a existência de uma pessoa que começa com política pública e vai dando continuidade para ela. A gente sabe que até para uma coisa ganhar corpo, gente, demora. Uma pessoa fica 4, 8 anos no governo, às vezes na hora que o negócio começa a dar pé, troca tudo. Troca o prefeito, troca o governador, troca o presidente, alguns deputados trocam, na escola troca o diretor, os professores trocam, então a coisa não consegue um pé para poder seguir. O Brasil ele é muito marcado por descontinuidades de políticas públicas. Sempre no Brasil, a gente vê na política a bandeira de que a educação salva, a educação transforma, a educação modifica, e todo mundo quer usar essa bandeira de mudança, esse discurso que circula que que a educação é uma mudança, e quer implementar alguma reforma, alguma lei, alguma coisa. E geralmente, agora até não muito, mas anteriormente, as leis, elas carregavam o nome de quem estava propondo. Então, todo mundo que chega no poder quer fazer uma ideia, quer trazer uma ideia no âmbito da educação, como se ele fosse resolver os problemas. E com isso, a coisa não resolve. O troço vai e volta, vai e volta, vai e volta. Um exemplo para vocês. Descentralização do ensino e o ensino religioso. Até antes de Vargas assumir o poder, a gente tem uma coisa nada. O ensino primário fica descentralizado. Cada estado toca do jeito que quer. Depois, não, a União vai controlar. Não, o estado vai e volta. Ensino de religião. No momento é obrigatório. No outro tira. No outro volta. No outro é obrigatório, mas é religião que o aluno professa. No outro, a escola tem que oferecer, mas a matrícula não é obrigatória do aluno. Então, são coisas que, assim, vai e volta, não fica resolvido. Depende da ideologia de quem está do projeto ideológico de quem está no poder, o que aquela pessoa quer, e aí a coisa fica vai e volta, não tem uma linha que é fixa. Isso que o Sacco Saviani fala que é o obstáculo político. Aí ele traz como exemplo a questão do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental. A questão do analfabetismo sempre foi um problema muito grande, sobretudo quando a gente fala em uma sociedade moderna que está se industrializando, e a maioria dos países desenvolvidos conseguiu resolver o problema do analfabetismo no final do século XIX, início do século XX. E o Brasil ainda tem a marca do analfabetismo muito presente. Então, para tentar se resolver essa questão do analfabetismo, nos últimos anos, foram propostas várias leis, e cada uma
não, nada conseguiu assim resolver como todo o problema, e cada uma dentro de um projeto político. Por exemplo, a Constituição de 88, ela previa que 50% do orçamento que fosse destinado à educação tinha que ser voltado ao combate ao analfabetismo durante 10 anos. Aí isso foi até 1998. Eu acho que 88 quem estava no poder era o Sarney, se eu não me engano. Tá? Passou 10 anos, não resolveu. 1998, quem estava no poder é o Fernando Henrique Cardoso, não resolveu o problema do analfabetismo. Então, cria como uma ferramenta para tentar financiar isso o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que é o antigo Fundef. Resolveu? Não resolveu. Aí vem a LDB, em 1990 em 1996, a gente tem a LDB, que também tenta prever, que coloca que vai ser ai, coloca um negócio lá, esqueci o nome agora. No final dela, nas disposições transitórias, tá, vai ser a década da educação. Aí vem o Plano Nacional de Educação de 2001 e fala de tentar resolver, não resolve. Aí o Fundef terminou em terminou os 10 anos do Fundef, e aí o Fundef virou Fundeb, que passou a ter duração de 14 anos. Isso foi em 1996, que foi a discussão que a gente teve no ano passado, que o Fundeb tinha acabado, e como é que ficaria o financiamento da educação pública. Aí ele foi aprovado de novo. O plano de desenvolvimento da educação fala também, projeto para 2015. Então, ninguém consegue resolver o problema, não se institui uma política, um planejamento que dê conta no todo e vai postergando e fazendo puxadinho, puxadinho, puxadinho legal que não resolve a coisa. Deu para vocês entenderem essa questão das leis? Do analfabetismo, das leis mesmo, do obstáculo legal? Deu sim, Thaís. Isso é quando a gente não vê, quanto teve agora na discussão do Fundeb, que o Fundeb é voltado para o financiamento da educação básica pública. E a gente teve aí uma aula de políticos querendo dar pernada no Fundeb e destinar uma parte do Fundeb para as instituições particulares de ensino. Graças a Deus não colou, não, né? Amor de Deus, escola pública, financiamento público. Aí, outra coisa que ele traz é a questão da filantropia, da protelação e da fragmentação. Em sociedades que a gente fala que são neoliberais, tem a política do Estado mínimo. O que é esse Estado mínimo? O Estado intervém no âmbito social, no âmbito econômico, na menor quantidade possível, mínima de intervenções. Então, com isso, o Estado acaba que tenta transferir uma responsabilidade que é sua para a sociedade. Coloca que a sociedade também tem parcela de responsabilidade para manter e garantir a qualidade. Tem esse movimento agora, Todos pela Educação, que é um exemplo. Um outro, eu acho que vocês não vão lembrar disso, não. Mas tinha um programa na Globo que chamava Amigos da Escola. Alguém se lembra disso? Os Amigos da Escola? Eu lembro de alguma coisa, Thaís. Que quando eles organizavam, tipo assim, finais de semana na escola, aí convidavam a família para ir para a escola, e as famílias dos alunos e a comunidade se organizavam para pintar, para fazer reparo na escola, Sim, para... sim. O que é essa sacada? Cria-se esse movimento de filantropia, mas vai tirando a responsabilidade do Estado. Se a escola é municipal, se a escola é estadual, gente, não é favor do Estado manter a escola, não. A gente paga muito imposto, é imposto de todo mundo que tem que ser destinado para manutenção do bem público. Não é a sociedade civil que tem que fazer isso, não. Então, são esquemas que a gente vê de usar essa questão da filantropia para tentar tirar a responsabilidade do Estado. Eles são engraçadinhos, né, Thaís? Tipo assim, continua cobrando imposto, mas você colocar a responsabilidade nas costas do povo. Vocês Não já faz viram? sentido. Não faz. Vocês já viram o programa da primeira-dama, do voluntariado? Ai, gente, como é que ele chama? Pátria. Ai, caramba. É nessa pegada também do coisa. Ele chama Pátria. É Pátria alguma coisa. Pátria Educadora? Pátria Voluntária, gente. Nem muito nome, não.
chama Pátria Voluntária. Você tem até um site que você entra, você cadastra, você põe quais instituições que você quer ser voluntário, entendeu? Não estou tirando o mérito de você tentar ajudar alguém, de você ser voluntário, beleza, mas numa instituição pública que tem verba para isso, tem um percentual legal de verba para ser isso, uma coisa que é do Estado, que tem fonte de recurso para isso. Então, fiquem de olho aí nessas coisas de filantropia que sempre aparecem. Sempre, sempre, sempre. Protelação, a gente tem a fama de adiar o enfrentamento de problemas. E a fragmentação, que o Taviani aponta, é que a gente sabe que tem um problema, o problema não é de hoje, o problema não é do governo A, o governo não é o problema do governo B, mas vai fazendo as coisas tão aturdalhadas, tão sem pensar num plano, sem um espírito de continuidade, pensa que aquilo ali é marca só do meu governo, não pensa em continuar, sabe? Então acaba que, às vezes, a ideia é muito boa, mas a coisa fragmenta. O Ceará, de certa forma, nessa questão da fragmentação aí, quando a gente pega para ver a questão da educação do Ceará, eles conseguiram, de certa forma, tentar resolver essa questão de fragmentação, dar uma continuidade nas políticas, e é uma das coisas que justifica os bons resultados que o Ceará, que as escolas públicas do Ceará têm nas avaliações. Mas isso aí a gente sempre fragmenta. Observa a prefeitura, troca o prefeito, troca o secretário de educação, troca os diretores, troca todo mundo. Às vezes uma coisa que a fulana estava fazendo que era legal, o picuinha política, para de fazer, não toca as ideias, sabe? Então isso vai fragmentando e vira o que a gente tem hoje. Tranquilinho, gente? Para filantropia, protelação e fragmentação? Tranquilo, Thaís. Tranquilo. A improvisação é uma coisa... Eu comecei a rir. Sempre tem alguém que busca colocar uma emenda na Constituição ou um decreto sem pensar na sua efetiva necessidade ou a sua justa posição com outras medidas. Exemplo, há uns anos atrás, eles colocaram na LDB a obrigatoriedade, nós vamos ver isso, a obrigatoriedade de se trabalhar com cinema nacional, tem uma carga horária, não sei se é, eu acho que é mensal. As escolas, elas têm a obrigação de trabalhar uma sessão de filme, cinema dentro da sala de aula. Vocês sabiam disso? Tem essa obrigatoriedade de trabalhar cinema na escola? Eu não sabia, não. É obrigatório por lei. Mas, assim, a ideia é boa, mas as escolas têm estrutura, a escola tem como projetar. Que filme que o professor vai passar? Porque uma coisa é eu, na minha casa, baixar um vídeo no YouTube, baixar um vídeo na internet para assistir. Outra coisa é eu, enquanto escola, fazer uma exposição pública disso, porque tem questão do direito autoral. Numa instituição pública, se você não tem um direito autoral, posso até ter comprado o filme, ter o filme, mas é direito meu enquanto pessoa particular, não é da escola. Não se criou-se a ideia do cinema, mas não criou mecanismo para que isso acontecesse. Para que tivesse isso, a escola tinha que ter o mínimo de um acervo de filmes para poder passar, e a gente só tem direito autoral livre para poder expor filme depois de 100 anos, gente. Qual filme de 100 anos atrás que vai chamar a atenção do povo? Um ou outro, né? Então, aí, vocês verem a questão que pensa uma coisa, mas não atenta à sua necessidade, à realidade da coisa, que nem a questão da... Eu coloquei internet aqui, mas eu não... A questão da internet agora, que eles aprovaram os pacotes de internet, mas a coisa veio agora, depois de 1 ano e meio quase de pandemia. Quanto que o povo já não foi, quem não tem acesso à internet já não foi prejudicado, quanta coisa não aconteceu depois de 1 ano e meio, dá para bem dizer, entre aspas, acabando, vacinando o pessoal, caminhando para voltar ao normal, e agora que eles aprovam? Algum comentário, gente? Vocês já viram alguma política pública que tem pé nem cabeça? Acho que é o que mais tem, né? E todo esse pacote, gente, o Saviani nos mostra que impacta dentro da sala de aula, impacta, porque a gente vê a precarização da educação,
A gente vê equipamentos, às vezes propõe um trem, demora tanto para chegar dentro da escola, que às vezes o equipamento chega obsoleto. Ou não tem esse equipamento na escola, que nem a casa do cinema, os laboratórios de informática. Coloca o laboratório de informática na escola, mas não atualiza a máquina. Impacta nas condições de trabalho, no salário, nas teorias pedagógicas que vão ser aplicadas dentro da escola, dentro de cada corrente tem uma, no que vai ser ensinado no currículo e até mesmo no sistema de avaliação. Daqui a um semestre nós vamos fazer Pô, tá aí. Oi. Diga, Na Liana. escola da minha filha, eles fizeram vários planejamentos, colocaram aquele tempo integral, colocaram sala de informática, só que chegou no final de tudo, não tinha pessoas com capacidade suficiente para dar seguimento naquilo. Os alunos faziam com a área dos computadores lá o que queria. Eles não estudavam, eles ficavam só em redes sociais, faltou organização, mas o planejamento deles anterior era muito bom, só não foi executado de acordo com o que foi dito, né? Sim, a questão de não pensar na cadeia toda da coisa. Às vezes vem, mas não tem profissional que domina aquilo na escola, não tem como. Hoje é cada coisa que até Deus duvida. Tá? E eles falam também de avaliação. Vocês vão ter uma disciplina mais para frente que chama avaliação. Avaliação, quando a gente fala, não é prova. No Brasil existe um sistema nacional de avaliação, são várias e várias as provas. A mais conhecida que vocês fazem, todos vocês fizeram é o Enem. O Enem não serve apenas para vocês ingressarem no ensino superior. O Enem é um indicativo da qualidade do ensino médio que está sendo ofertado no Brasil. E ele também, vocês lembram que vocês, quando fizeram a prova do Enem, vocês responderam o questionário para fazer a inscrição da prova? O questionário socioeconômico, vocês lembram disso? Eu lembro. Esse questionário socioeconômico do Enem, ele é base, ele é um banco de dados muito grande para quem pesquisa qualidade, tipo do ensino médio no Brasil, porque você consegue analisar como é que disponibiliza essa planilha, tá? Você consegue fazer a jogada de ver a relação da escola, os alunos por segmento social, você consegue fazer N coisas que te ajuda a compreender quem que é o aluno que está estudando no ensino médio, quais são as condições daquele aluno, como aquele aluno concluiu. Uma base de dados muito legal e serve também como forma da escola fazer uma avaliação de si perante ao todo. É um instrumento interessante. Existem críticas a esse instrumento, que acaba que o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ele virou mais uma porta de acesso ao ensino superior do que essa questão mesmo de avaliação do ensino médio. E tem cursinho. O que era antigamente o vestibular virou hoje a preparação para o Enem, né? Acaba que é um teste padronizado que a crítica, né, que não considera as especificidades, mas não deixa de ser uma ferramenta muito importante, que nem quando a gente vê tem a prova do Saeb também, prova Brasil, provinha Brasil, tudo isso vai dando quem faz a prova acha um saco, mas vai dando N elementos para a gente compreender. Que nem vocês, provavelmente vocês vão passar pela prova do ENAD, que é o exame dos cursos superiores. Cada ano tem uma jogada para poder avaliar a qualidade do curso, como que tá, entendeu? Então, claramente vocês vão fazer disciplina de avaliação, vocês vão entender todas as provas. Aí, o Saviano, ele fala dos obstáculos filosóficos e ideológicos. Ele fala, quando ele escreveu esse texto é mais antigo, ele fez até o livro não está aqui comigo, ele fez até um prefácio, os livros do Saviano são muito reeditados, ele vai fazendo prefácios, alguns eles anexam capítulos ou não. Eu acho que hoje teria até mais uma visão pedagógica circulando aí no Brasil. Ele fala que quando ele escreveu esse capítulo, que existem 3 tendências pedagógicas dentro da questão de pensar as leis que prevalecem no Brasil, que é a tradicional, a liberal e a cientificista, e que a liberal e a cientificista, elas querem modernizar a educação, mas quando a gente fala de liberal, é sempre pouca intervenção do Estado, e quando a gente fala em cientificista, nesse caso aqui, é uma ala que prega pela desoficialização do ensino, que não é favorável ao sistema oficial de ensino tal qual a gente vê hoje.
Veja a propaganda que vem sendo feita em cima do homeschool. O homeschool sai do sistema oficial de ensino. Então, tudo isso é um movimento filosófico e ideológico. Tranquilinho, tranquilinho? Tranquilo, Thaís. E os obstáculos legais que o Saviano, por fim, nos convida a pensar é que quando a Constituição de 88, ela determinou que a União deve estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, e essa educação ela deve ser organizada em todo o território, seguindo essas diretrizes, e a ideia da LDB era essa, mas a LDB não tenta organizar um Sistema Nacional de Educação, é algo que fica implícito dela, não é explícito ela falar de um Sistema Nacional de Educação. E ele fala que é muito importante existir unidade e particularidade. E de forma alguma, quando ele defende a implementação de um Sistema Nacional de Educação, ele não quer que seja uma coisa homogênea igual para todo mundo. A defesa dele é que seja uma unidade na diversidade, de modo que se tente suprir as deficiências que determinada localidade tem, institui um parâmetro para funcionamento da coisa, mas ao mesmo tempo em que ninguém perca a sua identidade ou a sua especificidade. Tranquilo, gente? Entenderam, Saviano? Entenderam, mestre Saviano? Texto dele, Sistema Nacional de Educação? Sim, sim. Eu acho muito legal as sacadas do Saviano. Ele convida a gente a pensar em tanta coisa, e às vezes são coisas que a gente esbarra no nosso dia a dia mesmo. Às vezes, enquanto aluno, como a Mariana fez relato dela, enquanto mãe de um aluno, as coisas acontecem, mas às vezes a gente não consegue, naquele momento, ter um olhar para tentar entender por que aquilo aconteceu, como aquilo ocorreu, sabe? Na próxima aula, eu não vou dar encontro síncrono para vocês. Deixa eu parar minha gravação aqui.